pessoal, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Vamos para mais uma aula de matemática aplicada. Pegue o seu LA aí, por favor, na página 44. Vamos lá, acompanhe a leitura com a tia Larissa. Número 1. Complete o quadro com os números indicados a seguir. Nós temos aí vários números que eles estão ou escritos por extenso, ou eles estão decompostos, e tem um recadinho aí. Preste bastante atenção na quantidade de algarismos dos números formados. Assim ficará mais fácil de preencher os quadradinhos. Então, o que nós iremos fazer? Primeiro, eu vou seguir as dicas e ver que número eu estarei formando. Depois, eu vou pegar esse número que eu formei e vou colocar ele aqui nessa cruzadinha. Repare que eu já tenho dois números na cruzadinha. 900 mais 40 mais 1, 941. 10 mil, 10 mil. Então, ele já deu aqui um norte, uma dica para onde eu colocaria os outros números. Tia Larissa vai formar alguns aqui para ajudar vocês. Olha, o primeiro ele fala assim, 10 mil mais 200 mais 50 mais 1. Então, 10 mil mais 200 mais 50 mais 1. 10 mil, 251. 941 já foi formado, 10 mil já foi formado. Uma dezena de milhar mais, 5 centenas e 7 unidades. Dezena de milhar, dezena vem de 10, milhar vem de 1000. Então, 10 mil, 5 centenas e 7 unidades. 5 centenas e 7 unidades. Aqui nós não temos a dezena. Então, se nós não temos a dezena, é zero. A última, 17.665. Então, 17.065. Não tem a centena. Então, aqui, 0,65. Vocês terão que prestar bastante atenção nesse caso, onde o zero vai ser, às vezes, na centena, às vezes, na dezena. Então, vocês irão terminar, tá? Vão achar esses outros 5 números aí que vocês terão que formar. E depois que formarem todos os números, vocês vão encaixar ele lá na cruzadinha. Agora, responda. Qual é o maior e o menor desses números? Dos números que você acabou de formar, qual que é o maior deles? E qual é o menor? Letra B. Qual é o sucessor do maior desses números? Sucessor, pessoal, é como eu pego o número e adiciono mais um. Por exemplo, 580, o sucessor, 581. Quem vem depois de 580? Então, eu pego o número e somo mais um. Você vai olhar aqui qual é o maior desses números que você formou lá em cima e eu quero o sucessor dele. Depois, eu quero que você escreva com algarismos e com palavras esse número. Então, além de colocar ele em forma de números, eu quero que você escreva ele por extenso. Na letra C. E o antecessor do número, do menor desses números. Você vai ver quem é o menor, vai pegar o antecessor dele e vai escrever para mim em forma de números e em forma de palavras. Vai escrever ele por extenso. Quais desses números apresentam o algarismo zero na ordem das unidades de milhar? Vamos ver esses 3 casos que a tia Larissa aqui descobriu com vocês. A cada 3 ordens, eu tenho uma classe, Então, aqui eu tenho a classe das unidades simples e a classe da unidade milhar. Ela não está completa, mas ela faz parte da classe da unidade milhar. Eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar.
Você vai pegar todos os números que você formou lá em cima e eu quero saber quais são desses números que tem o zero na unidade milhar. Aqui nós já temos dois, né? 10.251, olha, unidade milhar foi zero. Unidade milhar também foi zero, então mais um número. 17.065, aqui o 7 que está na unidade milhar, então ele não me serve. Você vai lá em cima, tem mais dois números, nós achamos dois aqui, tem mais dois números que tem o zero na unidade milhar. Completa aí, por favor, na letra D. No capítulo 3 da apostila, vocês viram o conteúdo sobre área e perímetro. A área, por enquanto, nós não iremos trabalhar a fórmula, né? A área do retângulo, do quadrado, nós iremos analisar a figura quadriculada. A área de uma figura quadriculada é a quantidade de quadradinhos que forma essa figura. E o perímetro é o contorno. Normalmente, ele vai dar uma região quadriculada para vocês e vai falar que cada quadradinho equivale a 1 centímetro de lado, tá bom? Então, a tia vai fazer um exemplo aqui para a gente revisar antes de passar para o número 2. Então, dessa figura aqui, eu quero descobrir a área e o perímetro dela. Então, a área é a quantidade de quadradinhos que formou essa figura, tá? Então, nós vamos contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a área, 14 quadradinhos. Ok. Se eu coloquei essa figura numa região quadricular e de cada lado 1 centímetro, o perímetro eu vou somar o contorno. Vou contar o contorno de todos. Então, seria aqui. A tia Larissa vai fazer um risquinho para não correr o risco a gente somar o mesmo lado duas vezes. Então, seria aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se eu falei para vocês que na região quadricular, cada quadradinho 1 centímetro, então eu tive 18 centímetros aqui de contorno, ou seja, o perímetro 18 centímetros. Ô tia, às vezes pode ser igual? A área e o perímetro? Sim, podem sim, tá? Tia, mas aí eu não tenho que contar o contorno aqui dentro? Não, porque essa região aqui eu vou considerar apenas o contorno dela, é só a região de fora, tá? Esse é o perímetro. Se eu for analisar a região interna, aí já não é perímetro, é a área, ok? Então vamos lá, pessoal, página 45. Destaque as figuras do material de apoio e colhe sobre a malha a seguir para formar um quadrado. Lembrando, pessoal, que um quadrado, todos os lados têm que ter a mesma medida. Então, quando você for colocar aqui para montar esse quadrado, todos o contorno de cada lado dessa figura terão que ter o mesmo valor, tá? Use o quadradinho como unidade de medida para determinar a área do quadrado que você formou e registre. Depois que você colar esse quadrado lá no material de apoio, você vai observar que esse quadrado, depois de já ter colado, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui. 4 por 4. Tem que ser assim, senão ele não é um quadrado, né? Quantos quadradinhos? Determinar a área do quadrado que você formou e registre. Aí você vai contar aqui quantos quadradinhos você usou e colocar. Use o lado de um quadradinho da malha como unidade medida para determinar o perímetro. Agora você na letra B vai determinar aqui, vai contar todos os contornos e vai descobrir o perímetro dessa figura que você formou.
Número 3. O número 3, ele já te deu uma figura formada aí, uma figura verde, né? Faça uma estimativa da quantidade de quadradinhos verdes pintados nessa figura e registre. Fazer uma estimativa, quantos quadradinhos você acha que foi usado para formar essa figura? Então, a letra A é a resposta totalmente pessoal. Olha rápido aí e vê sem contar, tá? Sem contar os quadradinhos. Quantos quadradinhos que você acha que foram gastos para formar essa figura? Agora, letra B. Conte a quantidade de quadradinhos verdes e compare com a sua estimativa. Você acertou ou errou? Então, agora você vai contar quantos quadradinhos verdes tem. Com isso, você descobre a área, né, dessa figura e vai colocar se você acertou ou não na sua estimativa. Agora, na página 46. Desenhe na malha a seguir uma figura que tem a mesma área que o retângulo vermelho. Meu retângulo vermelho, ele tem 4, 8, 12 quadradinhos. Você vai desenhar uma figura para mim de qualquer formato, tá? Qualquer formato, pode ser retangular, outra figura retangular, né? Pode ser quase uma pirâmide, aquela que a tia Larissa apagou aqui anteriormente. Se tiver 12 quadradinhos, está valendo, tá? Ô tia, e se eu pegar, por exemplo, posso fazer um retângulo igual esse que está aqui, mas em pé? Pode. Desde que ele tenha 12 quadradinhos, está correto, ok? Compare a figura que você desenhou com a dos seus colegas. As figuras são iguais? Pessoal, infelizmente não tem como nós fazermos essa comparação, mas provavelmente não serão iguais, né? Vai ter gente, por exemplo, para ter 12 quadradinhos, eu posso fazer assim, ó. Fazer ele na horizontal, aí vou pegar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Se eu fizer dessa forma, mas em pé, na vertical, também daria para formar os 12 quadradinhos, que é o que a figura anterior, né? 2, 4, 6, 8, 2, 3, 4, 12. O de vocês aí, os quadradinhos vão ser exatamente iguais. Aqui porque a tia Larissa está fazendo a mão livre, então não está totalmente igual. Mas se vocês quiserem fazer tipo até uma escadinha, desde que tenha 12 quadradinhos, está correto, tá? A próxima pergunta. Qual é o perímetro de cada uma dessas figuras, considerando como unidade o lado de um quadradinho? Primeiro, pessoal, você vai calcular o perímetro da figura que já está aí, em vermelho. E depois, você vai calcular o perímetro daquela figura que você formou. E vai falar se elas têm o mesmo perímetro ou não, tá bom? Número 5. Destaque as figuras do material de apoio e colhe sobre a malha a seguir para formar um retângulo. Você vai organizar as figuras lá, encaixar elas de forma que forma um retângulo, tá? Qual é a área desse retângulo? Lembrando que a área a gente conta os quadradinhos internos. Quanto mede o perímetro desse retângulo? O perímetro seria o contorno, tá? Número 6. Observe as figuras na malha quadriculada a seguir. Eu tenho a figura A em verde, uma azul a B em azul, a figura C amarelo, a D em vermelho, a E roxa e a F alaranjada. Você vai observar e responder a minha tabelinha que está na página 47. Qual é a área e o perímetro da figura A, da figura B, até a figura F? Tia Larissa vai fazer com vocês aqui da figura A e B, para vocês verem como que nós resolvemos, para vocês conseguirem fazer as outras, tá? Então, eu tenho aqui a figura A e a minha figura B. Eu quero
a área e o perímetro. Muito bem. Então, vamos lá, quarto ano. A figura A, a área, é a figura A essa em verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos, então a área é 6. E o perímetro? 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. O perímetro foi 10. A área é 6, perímetro 10. Agora a minha figura B. Vamos lá. A B é assim azul. Quantos quadradinhos que forma essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a área também foi 6. E agora o perímetro. Vamos lá. Vamos começar lá de cima. 1 mais 3, 4. Vira 5, desce 6. Mais 3, 9. Sobe 1, 10. Vira 1, 11. Mais 3, 14. O meu perímetro aqui foi 14. Vocês irão agora fazer da figura C, D, E e F, seguindo o mesmo modelo aqui da tia Larissa, tá bom? E responder as perguntas. Letra B. Quais figuras foram construídas com a mesma quantidade de quadradinhos, ou seja, que tem a mesma área, tá? A tia foi a A e a B, depois a C com a D. Você vai analisar a sua tabela aí para responder. Letra C. Qual dessas figuras tem a maior área? Analisa na tabelinha e responde. Letra D. Há figuras que têm a mesma área e o mesmo perímetro? Sim ou não? Se for sim, eu quero saber quais são essas figuras. Letra E. Há figuras que têm o mesmo perímetro, mas não têm a mesma área? Quais? Por exemplo, aqui, ó. A A e a B têm a mesma área, mas o perímetro são diferentes. Ele quer saber quais que têm o mesmo perímetro, mas a área é diferente. Então, você vai olhar lá na tabelinha e vai responder. Quais são essas figuras? E o último exercício, número 7. Escreva com palavras, nos locais indicados, o número que representa a área de cada figura. Ah, tia, eu contei aqui essa figura amarela, ela tem 50 quadradinhos. Então, você vai colocar aí com palavras 50, tá bom? A amarela aqui, a tia deu só um exemplo, a resposta certa não é essa, tá? Você vai contar os quadradinhos da figura amarela, ver quantos quadradinhos tem e escrever ele com palavras na minha cruzadinha, tá bom? Pessoal, então, finalizamos, né, o LA com as atividades de matemática aplicada. Faça as tarefas com bastante atenção, tá bem fácil, ainda mais com essas explicações, né, revisão da tia Larissa, ficou mais fácil ainda. Assim que vocês terminarem, registre, por favor, em fotos ou vídeos, envia para a tia Larissa, tá? Para a tia Larissa já tá registrando lá no seu nome para ficar tudo em dias, tá bom? Espero que tenha gostado da aula. Então, até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.